Esse é um detalhe que me chamou a atenção já no início do primeiro conto, porque geralmente quando você vai fazer a leitura de um texto, você já cria uma expectativa que muitas vezes atende àquilo que o escritor traz. No entanto, de forma específica e bastante peculiar, nessa obra do Eduardo Marrom, eu percebo que ele cria todo uma expectativa no leitor, ele vai desenvolvendo esse enredo, e quando chega lá no clímax, ele traz um desfecho que é totalmente inesperado. Então, no início, você percebe, mas acha que vai ficar em um ou outro conto. E aí, à medida que a leitura vai acontecendo, que você vai desenvolvendo esse olhar para a narrativa, você percebe que não, que tem ali um propósito e que todos os contos vão passar pela mesma linha de desfecho final. Eles são os mais inesperados, e isso também cria um desejo no leitor de fazer a leitura acontecer de forma corrida. Você não quer parar para terminar depois, você quer continuar para ver o que ele ainda reserva nos demais contos que você vai ler. Então, assim, para mim foi uma experiência muito interessante me deparar com essa novidade na obra do Eduardo. Dos contos, qual conto, quais os contos ou um conto que mais lhe chamou a atenção que você gostaria de destacar? Então, assim, eu percebo que ele trouxe temáticas bem diversificadas dentro da obra, passa por conflitos pessoais, conflitos internos, também passa por temáticas sociais, o que eu acho muito interessante. Eu gostei muito do conto O Grão, porque eu acho que nós estamos num momento de muita reflexão, de muita discussão sobre esse eixo temático que é a questão do meio ambiente, e ele traz esse conto de uma forma muito crítica, chamando a atenção para a questão, né, da necessidade da produção, de atender às necessidades humanas que nós temos, mas também da questão do cuidado com o meio ambiente, da sustentabilidade, da biodiversidade, dessa preservação ambiental. Então, no meu olhar enquanto professora, que é uma temática que eu venho discutindo muito em sala de aula, e eu trabalho os textos literários produzidos em Mato Grosso em sala de aula, é um conto assim que já me despertou aquele carisma, aquele cuidado, e já vou levar para a sala de aula para trabalhar com os meus alunos. Então, para mim, este foi um conto bastante marcante. Mas eu acredito que cada temática, ela trouxe uma reflexão, um ponto de discussão que vai por vertentes diferentes. Mas, para mim, é o que mais me chamou a atenção de forma específica. Teve algum ponto que a professora falou assim, olha, esse ponto me incomodou, ou me deixou assim, de alguma forma tenha lhe deixado, tenha lhe tocado de alguma forma, tanto pode ser, quando eu digo tocado, pode ser positivamente, quanto ao mesmo tempo, assim, não, esse ponto me incomodou, me deixou. Teve gestação. Gestação é um conto que, inicialmente, quando eu comecei a leitura, eu imaginei que fosse trabalhar com alguma abordagem no sentido da questão, né, que a gente tem hoje da gravidez na adolescência, dessas questões dos abusos, das questões que muitas vezes passam, inclusive, pelo ambiente familiar. E aí, quando ele chega no final, que vem aquele desfecho, né, do nascimento da máquina, eu fiquei muito assim, eu fiquei admirada com a capacidade do Eduardo em trazer um final que eu, enquanto leitora, não imaginava. Para mim, não era um final previsível. Então, eu achei muito criativo, eu achei muito interessante. E tem um outro conto também, deixa só eu consultar, porque é uma leitura nova para todos nós, né? É... Felicidade conjugal.
Felicidade conjugal também me chamou bastante atenção, porque, assim, ele traz as questões, né, dos conflitos mesmo de casais, dos conflitos, amorosos, mas ele traz de uma forma muito leve, ele traz é muito parecido com o que muitos casais vivem, mas no final ele brinca com essa questão e ele torna o conto leve e bastante interessante. Então também foi um conto que eu gostei bastante. Por fim, professora, se a professora, eu perguntasse para a professora, o que a professora imagina que se passa dentro da cabeça do Eduardo para escrever? Eu acho que o Eduardo ele segue uma tendência que é muito atual, que é trazer a realidade, trazer a vida real para a fantasia, para a literatura. Então, assim, hoje está muitas obras já chamam atenção e muitos escritores também por esse aspecto. Eles não precisam ir muito longe. É como o trabalho com a crônica, por exemplo, né? Eles pegam aspectos que são do dia a dia, que cercam a nossa convivência social, familiar, e trazem para a vida sendo, né, trabalhada na questão da literatura, e como se fosse uma ficção, mas é uma mistura de ficção e de realidade. Então essa é uma tendência muito atual que eu acho que o Eduardo ele já percebeu isso e ele tem assim uma arte para trabalhar essa questão e tornar isso muito interessante, tanto para o leitor que é adulto, quanto para o leitor que é jovem, que é adolescente, porque os alunos eles têm um prazer enorme na leitura do Eduardo, né? Então, assim, quando eles têm um professor que também já tem essa paixão e incentiva, eles vão deslanchando e vão percebendo também esse jogo que o Eduardo faz com a realidade e com a ficção. E isso torna a leitura muito interessante e nos ajuda também nesse trabalho, né? Porque conquistar a criança, conquistar o adolescente hoje para a leitura na idade escolar é garantir futuros leitores para uma vida inteira. Então, nós precisamos de uma sociedade leitora. Eu acho que esse é o grande desafio da escola no Brasil, é formar uma sociedade leitora. E nós caminhamos para isso. E eu acredito que Mato Grosso, ele tem um lugar de destaque. E isso graças também ao trabalho que tem sido feito por muitos talentos, escritores, jovens e até pessoas, né, que já vêm nessa caminhada há muito mais tempo, mas também é um trabalho que está sendo fomentado dentro das escolas. E lá está o nosso público, né? Porque o ideal seria que a leitura começasse em casa, começasse já na primeira infância. Mas nós conhecemos os dados, nós sabemos que essa não é uma realidade que ainda nós podemos comemorar. Tanto que os índices, né, do IDEB, os índices que nós temos mostram que os nossos alunos ainda não alcançaram essa capacidade leitora que nós gostaríamos de termos, né? Mas nós caminhamos para isso. E eu acredito que o trabalho que é feito nas universidades, nas escolas de níveis iniciais, no ensino fundamental, no ensino médio, vai nos ajudar a transformar a nossa sociedade em pessoas mais críticas, em pessoas mais engajadas socialmente, que consigam viajar através da leitura, ainda que não saiam do lugar, mas consigam ter esse desejo, né, de aprender mais, de conviver com o novo, com o diferente, em se encontrar com culturas diferentes. Acredito que até mesmo na questão da convivência, da diversidade, na tolerância, tudo isso vai contribuir para que tenhamos cidadãos melhores, cidadãos mais pacatos, mais engajados, mais solidários uns com os outros. E o papel da literatura é este, né? É nos formar pessoas melhores. Então, eu acho que o Eduardo ele ocupa um lugar de destaque nesse trabalho que Mato Grosso vem desenvolvendo, também fomentando junto aos governantes, junto às autoridades,
essa necessidade de criar leis, de trazer também investimentos, porque não basta querer, né? É preciso ter investimento na área da literatura. E ele faz esse trabalho tanto como escritor, quanto como agente que leva o livro para a escola, que coloca o livro nas mãos do estudante, do adolescente. E eu acho esse trabalho muito importante. Ele é fundamental, na verdade, né? Esse livro, a professora julga que poderia ser um livro indicado para escolas, sim ou não? E, se no caso de ser sim, para que ano a professora indicaria? Eu acredito que sim, principalmente pela diversidade de temáticas que ele traz. É um livro que tem contos que são contos curtos, eles não são muito extensos, e nós sabemos que trabalhar com o aluno, até mesmo aluno do ensino médio hoje, né? Você não adianta levar textos muito longos, porque é um trabalho que muitas vezes ele tem que ser feito na base. Então, eu observo que, falando de uma forma mais técnica, né, enquanto professora, que ele tem uma quantidade de páginas que é tranquilo para trabalhar com o aluno, tanto dos anos finais do ensino fundamental quanto do ensino médio. Ele desperta curiosidade pela temática, ele desperta também o interesse por se tratar de personagens que eles são comuns no dia a dia, nas suas profissões, na sua forma de se relacionar também em sociedade, em família, e também pelo desfecho, que para mim é a cereja do bolo, é o desfecho. É sempre inusitado, é sempre diferente daquilo que o leitor poderia imaginar. Então, eu acredito que para alunos de ensino fundamental, anos finais, 8º, 9º ano, e ensino médio, ele é indicado, sim.